Peço que você se inscreva, se ainda não se juntou a nós. E, ao final, não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Aquela entrevista de Lula para a Globo News, que ele disse que não é bom fazer uma CPI para investigar os ataques de domingo, né, domingo dia 8 de janeiro, a baderna, os destruidores de patrimônio público, os vândalos, né? Fazer uma CPI para isso. Como é que ele respondeu? Ele disse: uma CPI pode não ajudar e pode criar uma confusão tremenda. Aí eu fico pensando, como assim? Não quer investigar? Né? Uma CPI pode não ajudar e pode criar uma confusão tremenda. Será que isso vale para a CPI da Covid, que criou efetivamente uma confusão tremenda na cabeça das pessoas? E aí, eu fico pensando, é o seguinte, que uma CPI é uma investigação política, foge do controle a investigação política, porque aí não vai querer só saber dos agentes ativos da invasão e da destruição, mas vai querer investigar os agentes passivos, que poderiam ter prevenido e reprimido e evitado. Aí eu lembro do que disse o antigo chefe do gabinete institucional do governo Temer, quando houve 3 invasões de ministérios no mesmo dia, inclusive com fogo no Ministério da Agricultura, e ele disse: olha, a gente está sempre com a pior hipótese. E aí prevenimos, com a pior hipótese. O ministro da Defesa da época, Raul Jungmann, que era do Partido Comunista Brasileiro, disse a mesma coisa, que era plenamente defensável Palácio do Planalto, Congresso e Supremo, e ninguém entende como é que as pessoas entraram lá. Né? Então, uma CPI investigaria isso. Né? Investigaria, porque todos os manuais de prevenção, de segurança, estão sempre baseados na pior hipótese. Se você vai planejar a segurança da sua casa, você não vai planejar que uma velhinha vai bater lá com um canivete na mão. Não, você vai planejar que vai chegar um bandido, vai querendo arrombar tudo e bem armado. Não? Parece que isso não foi feito. O próprio Lula confessou na entrevista que ele deu, vou usar palavras dele: nós cometemos um erro elementar. A minha inteligência não existiu. Saí daqui da sexta-feira com a informação de que estava tudo tranquilo. Então, como tirar o governador de Brasília responsabilizando, ou prender o comandante da PM responsabilizando? A PM não é a guarda do palácio, a PM é a guarda da rua. Não é a guarda. Quem é a guarda do palácio é a guarda presidencial, o batalhão da guarda presidencial, 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, o Gabinete de Segurança Institucional é que trabalha nisso, né? E, em geral, como lembrou o general Etchegóin, chama a Força Nacional, que tem mais experiência que os recrutas. Né? E o Poder Legislativo tem a Polícia Legislativa e o Supremo tem a Polícia Judiciária, todos muito bem equipados. Talvez por isso que não queiram uma investigação política para apurar as responsabilidades, né, dos dois lados, a responsabilidade política também de ter permitido essa balbúrdia, essa coisa horrorosa para a democracia, que foi a invasão da sede dos 3 poderes com destruições lá dentro de bárbaros. A ministra Marina Silva disse em Davos que o Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. Hoje, Lula tentou corrigir dizendo que são 105 sob algum tipo de insegurança alimentar. Mas não bate bem com os dados que foram publicados agora, dados oficiais, de 30 de novembro, sobre emprego e renda. O governo anterior pegou o desemprego com lá perto de 15%. E no dia 30 de novembro, estava aí por 8%. E com quase 100 milhões de brasileiros ocupados. E a renda média, em um ano, subiu 7,1%.
cara com esse noticiário, né, Thaís? Ontem chama muita atenção que em menos de 20 dias a gente já vê a primeira troca, né, no alto escalão do governo Lula e num setor que para ele é tão caro e tão delicado nesse momento de turbulência, né? A gente vinha falando aqui com a Juliana Lopes justamente nesse contexto de turbulência que a nossa democracia vive, troca-se na área militar. Sim, Stephanie, essa troca, ela ocorre depois de uma série de fatores. Ontem, então, logo a gente trouxe essa notícia, acionei uma série de pessoas para tentar entender o que havia motivado essa mudança e autoridades que acompanharam bem de perto essa decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, me apontaram dois fatores decisivos. Aquele que a gente já noticiou aqui, que era a recusa do general Arruda de remover Mauro Cid, o tenente-coronel Mauro Cid, do comando de um batalhão do Exército em Goiânia. Quem é Mauro Cid? Era o homem de confiança de Jair Bolsonaro. Ele foi o homem de confiança do presidente, do ex-presidente, durante os 4 anos de governo de Jair Bolsonaro, lá no Palácio do Planalto. No fim do ano, ele foi, então, deslocado para comandar esse batalhão em Goiânia. O que essas fontes disseram é que havia uma resistência de Arruda de tirá-lo de lá. Mas mais do que isso, Stephanie, tem um ponto bastante importante, que seria o que foi apontado para mim como uma leniência de Arruda em punir os militares que participaram do dia 8 de janeiro aqui em Brasília, dos atos criminosos aqui em Brasília. Qual foi a avaliação que me passaram? Que a Arruda vinha manifestando uma certa resistência no controle das tropas. E por que isso ficaria ainda pior? Porque a gente sabe que as investigações estão correndo sobre os atos do dia 8, tanto na esfera do judiciário, da justiça civil, quanto na justiça militar também. E aí há uma perspectiva, pode ser eventualmente, que se determine prisões de militares. E aí havia um temor, passou a ter um temor no governo de que eventuais prisões e sem o controle das tropas, sem um comando que estivesse disposto a punir de fato, poderia se criar o caos. Então, esses dois fatores foram decisivos para essa demissão, segundo me informaram as fontes com as quais eu conversei. Stephanie. Pois é, Thaís, porque quando a gente fala, né, dos militares, o comando e o respeito à hierarquia talvez sejam a principal característica desse setor da sociedade, né? Então, daqui para frente, há de se investigar a participação ou até mesmo a leniência, né? A falta da voz ativa, a falta do comando de quem deveria ter impedido toda aquela atrocidade, aquela verdadeira atrocidade que aconteceu aí em Brasília. O que a gente já sabe do perfil do novo comandante do Exército? Qual a relação dele com o presidente Lula? Por que esse nome, hein, Thaís? O que a gente tem, Stephanie? O nome do general Tomás Paiva, ele já vinha sendo cotado desde dezembro. Vou fazer um rápido histórico aqui. Não sei se todo mundo lembra, mas durante a transição de governo, a questão da defesa, ela sempre foi a mais delicada. Tanto que não se criou um grupo de trabalho como se criou nas outras áreas. A decisão sobre quem seria o ministro da Defesa, ela demorou um pouco mais para ser tomada. Por quê? Porque justamente Lula assume um governo com uma dificuldade de interlocução com as Forças Armadas. Isso todo mundo sabe. Por quê? Porque nos últimos anos as forças foram levadas para dentro da política. Então, chega neste momento. Lá em dezembro, Lula começa a ouvir uma série de pessoas para formar o novo comando das forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, e alguns nomes começam a
a serem sugeridos para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O nome de Thomaz Paiva chegou a ser sugerido a Lula, ao governo Lula, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Só que qual foi a opção de Lula naquele momento, Stephanie? Foi a de, no Exército, seguir a linha de antiguidade. Então, o agora ex-comandante Arruda, na linha, era o mais antigo. Thomaz Paiva, ele também está nessa sucessão. Ele é o terceiro mais antigo. Mas, naquele momento, Lula optou por escolher o mais antigo da tropa, o mais antigo da força. Então, foi por isso que ele fez a escolha por Arruda. Qual que é o perfil agora de Thomaz Paiva? A gente viu o vídeo dele, né? Viu a Juliana citando as declarações. A gente vai ver na sequência. A Juliana citando as declarações dele. É esse o perfil dele. Eu acho que essa fala de Thomaz Paiva, ela traz um pouco de segurança e estabilidade para o governo. Porque o que a gente vive, né, neste momento, principalmente depois do dia 8 de janeiro. A gente vive uma espécie de crise de desconfiança mútua, Stephanie, muito dita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também muito criticada internamente pelos militares. Então, a partir de agora, a ideia é que, pelo menos se espera, que haja que se fale a mesma língua, que o comandante do Exército e o governo consigam trabalhar nessa mesma linha.